Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como estudar jurisprudência. Se você gosta desse conteúdo, eu peço que se inscreva no canal e curta esse vídeo para que eu entenda que lhe ajudei de alguma forma. Eu me chamo Tatiana e busco compartilhar a minha experiência até a aprovação na magistratura com o intuito de ajudar outras pessoas que estão estudando para concursos ou mesmo para a magistratura também. Então vamos lá! Primeiramente, uma breve explicação sobre a importância atual da jurisprudência. Originalmente, o nosso direito tem por origem o civil law. Então, a nossa fonte primordial, no caso, seria a lei. Porém, atualmente os sistemas estão cada vez mais misturados e nós vemos cada vez mais institutos do common law sendo utilizados aqui. E aqui eu não vou entrar no âmbito de se estamos fazendo correto ou não, mas estou apenas explicando o que acontece. E aí, o Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, trouxe diversas alterações nesse sentido. Trouxe o IAC, o IRDR, trouxe uma regulamentação ali das demandas repetitivas e da utilização dos precedentes. Portanto, a jurisprudência é cada vez mais importante no nosso direito. E nomenclaturas, fenômenos estão sendo estudados aqui que eram comuns apenas sistemas de common law, como por exemplo, overruling, distinguish. Distinguish é a distinção em um caso concreto que faz com que não seja aplicável um precedente, uma conclusão de um julgado. E o overruling é uma mudança radical da jurisprudência que anteriormente era consolidada em um sentido e muda totalmente para o outro. Então, qual é a fonte unanimidade para estudar jurisprudência? É o Dizer o Direito, o blog do Dizer o Direito, www.dizerodireito.com.br. O Dizer o Direito comenta os informativos do STF e do STJ. Vale ressaltar que os informativos são compilados de jurisprudência, então são compilados de decisões desses tribunais. Do STF tem um toda semana, do STJ tem um todo mês. Então, por isso que os do STJ são bem maiores que os do STF. Aqui é a parte inicial do blog do Dizer o Direito. Informativos comentados. Aí você vem aqui 2020. Aqui vão aparecer os informativos dos mais recentes para os mais antigos. Aí você clica aqui nesse informativo comentado mais recente. Aqui vai ter o índice, é separado por matéria. Quando você clica aqui nesse quadradinho, vai ter o informativo comentado em PDF. O que o Dizer o Direito faz? Além de resumir a conclusão do julgado, fala de todos os fundamentos do julgado. Então, explica exatamente quais foram os argumentos utilizados. Se tiver alguma legislação, geralmente ele coloca aqui, ó, por exemplo, foi utilizado esse artigo, ele coloca o artigo. Se tiver algum entendimento anterior ou contrário, às vezes ele coloca também embaixo. Então, realmente, é muito bom estudar jurisprudência pelo Dizer o Direito. É muito didático, é muito bem explicado. Ainda que você nunca tenha visto o tema, você vai conseguir compreender. E a mesma coisa você faz com os julgados do STJ, certo? Aqui são os do STF, aqui os do STJ. E aí você vai lendo dos mais recentes para os mais antigos. Outra ferramenta muito boa aqui do site do Dizer o Direito é essa parte aqui, novidades legislativas, em que ele comenta, faz uma pincelada básica de mudanças legislativas importantes. Aqui nas súmulas, tem as súmulas comentadas, tanto as súmulas do STJ quanto as súmulas do STF. E ele separa também quando é súmula vinculante, acho muito bom. Além do blog do Dizer o Direito, que é gratuito, existe também o buscador do Dizer o Direito e existem também os livros do Dizer o Direito. O buscador do Dizer o Direito é muito bom pela questão dos filtros. Então, se você quiser estudar só uma matéria, se você quiser selecionar só 1 ano de julgados ou só 2 anos de julgados, se você quiser selecionar só o que é objeto de recurso repetitivo, você tem essa opção. Então, é uma ferramenta muito boa de pesquisa em geral. Particularmente, eu só comecei a usar o buscador depois da prova oral. Ou, quer dizer, enquanto eu estava estudando para a prova oral, foi quando eu descobri o buscador. E, em geral, eu estudei mais pelo blog mesmo. Os outros livros tem um aqui, por exemplo, né, o Vademecum de Jurisprudência, e tem também o de súmulas comentadas. O de súmulas eu acho muito bom, comentadas porque ele separa por matéria e por assunto. E o Vademecum de Jurisprudência eu acho muito bom para revisão. Tenha muito cuidado
com o seguinte: o Vade-Mecum de Jurisprudência tem a conclusão dos julgados e é um grande compilado desde, olha só, os informativos desde muito tempo até os mais recentes. E vale ressaltar que os livros sempre são atualizados aqui, ó, nessa parte aqui do blog, atualizações livro. Então, você vem aqui, você imprime e você cola no livro. Então, é um serviço muito completo. Eu só ressalto que o livro não explora bem os fundamentos dos julgados, mas somente a conclusão dos julgados. Então, muito cuidado, porque saber os fundamentos dos julgados também é importante, principalmente nas provas abertas e na prova oral. E também para ganhar aquele conhecido raciocínio jurídico, para você conseguir realmente entender aquilo e não só decorar a conclusão do julgado. Então, muito cuidado com isso. Agora eu vou mostrar algumas ferramentas dos próprios sites dos tribunais superiores, que eu considero que também são muito boas. Então, vou começar com o site do STJ, stj.jus.br. Você vem bem aqui, ó, em jurisprudência. E quando você clica aqui em informativo de jurisprudência, vai ter aqueles informativos que são justamente os que são comentados pelo Dizer o Direito. Está carregando aqui. Pronto, o último informativo que tem aqui é o 687. Vocês viram que lá no Dizer o Direito existe um pequeno delay, então o tempo demora um pouquinho para esse informativo ser comentado lá. Quando você estiver muito perto da prova, vá ler no site para você não chegar atualizado ou não chegar desatualizado na prova. Eu acho o site do STJ bem organizado também, ele separa por ramo do direito, por matéria, tem alguns destaques do julgado. E outra coisa que eu acho muito bom do site do STJ, na verdade não acho muito bom, é uma fonte importante, é esse aqui, Jurisprudência em Teses. É uma ferramenta muito interessante, é muito importante para as provas do CESP. Se você está atualizado com os informativos, não se preocupe com a jurisprudência em teses, a não ser que você vá para fazer uma prova do CESP. Porque o CESP ama jurisprudência em teses, não só na prova objetiva, também nas outras fases. E a jurisprudência em teses, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem, né? Então pronto, vou colocar aqui direito administrativo, organizada por ramo do direito. Vou colocar aqui processo administrativo disciplinar, edição número 1. A primeira jurisprudência em tese aqui, ó, do PAD, é uma súmula do STF. Então, a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição, súmula vinculante número 5 do STF. Ou seja, se você estudar súmulas do STF, você vai ter estudado isso aqui. Esse é um entendimento já bem antigo, bem consolidado. A jurisprudência em teses abrange entendimentos muito antigos, consolidados do STJ, súmulas do STF utilizadas pelo STJ, súmulas do STJ, vai um pouquinho além dos informativos, sendo que a maioria do que está aqui já foi incorporado em livros. Outro exemplo, que é possível a utilização de prova emprestada no PAD, devidamente autorizada na esfera criminal, desde que produzida com observância do contraditório do devido processo legal. Eu vou mostrar aqui uma jurisprudência em tese mais recente, ó, de mandado de segurança, por exemplo, que tem vários volumes. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança não se suspende nem se interrompe. O prazo decadencial é aquele prazo previsto na lei do mandado de segurança de 120 dias para a propositura. Não se suspende nem se interrompe com a interposição do pedido de reconsideração na via administrativa ou de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo. Esse que é um entendimento já mais recente, ó, foi adotado em, tá aqui 2015, 2016, 2017 e está aqui na jurisprudência em tese. Se você clicar em cima, você vai poder verificar se esse entendimento ainda está sendo aplicado. Então aqui tem o julgado de 2020, certo? Esse entendimento continua válido, inclusive o STJ faz referência a menção de que essa é a pacífica jurisprudência da Corte, ó, que o pedido de reconsideração de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da súmula 430 do STF. Então, a jurisprudência em teses é uma ferramenta bem interessante, como eu falei, para provas do CESP.
você não precisa ficar lendo direto como você lê os informativos, certo? Vamos lá agora para o site do STF. Aqui está a parte inicial, você vem aqui em jurisprudência, e você vem aqui em informativo STF, vai ter os informativos do STF. Última edição aqui, 1007. Esse também faz parte dos informativos que são comentados de forma mais pormenorizada, mais explicada, mais didática, pelo Dizer o Direito, certo? Mas você pode ler aqui no site também, principalmente quando estiver muito perto da prova, para você não ir desatualizado para a prova. Por exemplo, lá no site do Dizer o Direito, vai demorar um pouco para chegar esse informativo aqui, que já foi publicado no site do STF. Aqui tem a tese fixada, aqui um resumo dos fundamentos, uma tese de tributário, separado por matéria também, outro mais um de tributário. Ok. Outra ferramenta que eu considero assim muito importante do site do STF, duas. Primeiro, as súmulas vinculantes. Você clica aqui, súmulas vinculantes. Porque as súmulas vinculantes são poucas em relação ao tanto que você tem que saber do restante da jurisprudência. São 58 súmulas vinculantes, são bem poucos relacionados à quantidade de informativos que você tem para ler, de entendimentos que você tem para ler. Então, eu acho muito válido separar um tempinho só para súmulas vinculantes, principalmente perto da prova objetiva. Outra ferramenta super interessante é aqui, ó. Você vê em publicações, legislação anotada, e tem isso aqui, que se chama a Constituição e o Supremo. A Constituição e o Supremo, basicamente, é a Constituição toda comentada com julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, é assim, muito bom, principalmente para quem está estudando um minuto, que eu acho que eu abri o errado. Vamos lá. Olha só. Você pode ver aqui julgados relacionados, por exemplo. Primeiro, tem julgado relacionado ao preâmbulo, bem conhecido, né? Controle de constitucionalidade, que o preâmbulo não é parâmetro. É um julgado de 2008, mas está bem aqui, ó, bem aqui embaixo. Aqui nos artigos, aqui embaixo de todos os artigos tem os julgados, e tem julgados bem antigos, tem julgados novos e julgados antigos. Aqui, por exemplo, tem um julgado de 1995. E eu chamo a atenção para isso porque, às vezes, quando você vai fazer questões lá no pré-concurso, você vê uma questão de constitucional, você não acertou a questão, quando você vai ver o gabarito ou os comentários lá embaixo, é um julgado muito antigo, e você fica se perguntando, nossa, mas como foi que encontraram esse julgado tão antigo? Duas fontes, geralmente. Esse aqui, a Constituição e o Supremo, e jurisprudência em tese do STJ, principalmente a banca CESP, como eu já ressaltei aqui. E por último, eu vou falar sobre o site do TSE, porque o Dizer o Direito não comenta a jurisprudência do TSE, e eleitoral é uma matéria muito em que a jurisprudência, a legislação e as questões são assim muito importantes. Aqui no site do TSE, tse.jus.br, você vem bem aqui em jurisprudência e você vai clicar em jurisprudência por assunto. É onde eu considero assim o melhor lugar para estudar jurisprudência de eleitoral. Você clica aqui nesse temas selecionados.tse.jus.br e aqui na lateral vai ter os temas. Então, por exemplo, você quer estudar inelegibilidade, é uma matéria super importante eleitoral, você clica bem aqui. E aí vai ter julgados do TSE só sobre inelegibilidade, separados aqui por assunto. Novos e antigos, tem bastante aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham compreendido, que esse vídeo possa ajudá-los nos seus estudos de jurisprudência. Lembrando que você tem que sempre acompanhar os informativos, tem que estar atualizado. E essas outras ferramentas são, digamos, de uso mais pontual. E lembrando também que tudo isso que eu falei serve para pesquisas da vida prática mesmo. Quando você pesquisa para fazer uma petição, qualquer atuação prática na área jurídica, você pode utilizar essas ferramentas de pesquisa, tanto dos sites dos tribunais, quanto do Dizer o Direito. Com esse vídeo eu fecho assim uma série de vídeos sobre
as 4 fontes de estudo mais importantes, né? 4 grandes fontes de estudo: a jurisprudência, a legislação, a doutrina e as questões. Então aqui no canal você pode ver esses 4 vídeos falando sobre essas 4 fontes de estudo que eu considero que são imprescindíveis para quem estuda para carreiras jurídicas, não só para magistratura. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês.